Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. E hoje o nosso Franguinho Sem Censura, nobre, mais saboroso que nunca. Ainda dá para desejar a vocês todos uma ótima semana. Continuem nos apoiando, clicando, se inscrevendo no canal. Mas hoje tem um craque por aqui. Vou falar para você. Está aqui à direita, na tela, do meu lado. Devia estar à esquerda, né? Canhoto. E canhoto cerebral. Senhor Djalma Feitosa Dias. Para quem não conhece, Djalminha. Eu sempre cito isso, né? Eu tive a sorte ainda de ver o pai dele jogando. E o que jogava era um negócio assim, uma barbaridade. Rodrigo Gide está aqui também, um homem de Belo Horizonte, que manda na capital mineira. O Ailton Amalfi, triste com o Corinthians, que não vai para lugar nenhum no Campeonato Paulista, mas tem um joguinho domingo para cumprir tabela. E em cima ali o Djalminha. Djalminha, obrigado por atender nosso convite. Você não sabe o prazer que você nos dá. Você é um bom papo e foi um jogador extraordinário. Um abraço, irmão. Valeu, obrigado aí a vocês pelo convite. É um prazer imenso estar sempre participando, estar conversando, falando de futebol, com gente também que entende futebol, né? E fica mais fácil. Ah, rapaz, você viu como é bom ter amigo? Amalfi, ele falou que a gente entende de futebol. Mais ou menos, mais ou menos. E além de tudo, descobri que o Djalminha é sagitariano igual a mim. Ou seja, meio homem, meio cavalo. Como diz minha mulher, quando está em campo o homem, é uma maravilha. Mas quando entra o cavalo, sai de perto. Brincadeira, viu, Djalma? Gente, à disposição de Djalminha, que é um jogador extraordinário, uma virtude excelente do futebol brasileiro, uma excelência, né? E hoje, nosso companheiro, né? Hoje o homem é comentarista e também está dando reiadas aí direto com muita categoria, gente. O problema dessa história da turma entrar como comentarista é que pelada da imprensa agora não dá nem para chegar perto, né? Porque imagina, com essa turma no campo, é melhor nem tentar, né? Não, mas eu não jogo, não. Pode ficar tranquilo que eu não jogo, não. Não aguento mais, não. Bom, ainda obrigado, bem. Eu vou começar, então, perguntando para o Djalma. Quer dizer, ele foi um dos pilares, um dos caras que né, representou ali uma era de ouro do Palmeiras, né, a época da Parmalat, etc., e momento de conquista de título, de Libertadores, etc. E o Palmeiras hoje vive um momento semelhante, né? Vive uma era de domínio, está aí ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, sempre favorito a título. Eu queria que você falasse, Djalma, o que você vê de semelhante do seu Palmeiras a esse e o que tem de diferença, o que você identifica de diferença em bastidor, no clube mesmo, na postura. Sim, os tempos são outros, né? Hoje, assim, em termos de clube, eu vejo hoje... Assim, o Palmeiras sempre foi um clube muito bem organizado, muito estruturado e sempre deu condições maravilhosas de trabalho. Então, na parte estrutural do clube, apesar que hoje, de repente, os números, a parte financeira seja maior, em termos de clube, o Palmeiras sempre foi esse clube bem estruturado que dava todas as condições para realizar o trabalho. Então, essa semelhança em relação ao clube. Agora, em relação a time, cara, eu acho que assim, muito. Eu acho que a organização, né, o entrosamento, né, não, porque assim, comparar jogadores, comparar time, eu acho que não é legal essas coisas, né? Ficar comparando. Mas, assim, em termos de organização, o nosso time era muito bem organizado taticamente, e como esse do Abel, principalmente muito entrosado, né? Assim, isso ajuda muito para você quando quer conquistar, time que dura muito tempo junto. O nosso, infelizmente, nesse caso, não durou, né? Nós ficamos um ano junto, mas quando você tem essa base que o Palmeiras tem hoje, que já vem muito tempo jogando juntos, isso facilita muito o trabalho para que o Palmeiras hoje esteja nesse patamar que está, conquistando títulos atrás de títulos. Bom, vamos lá, vamos voltar um tiquinho só no tempo, nem tanto tempo assim. Djalma, quando você vê aquela foto do jogo Brasil e Alemanha em 2002, que o Vampeta chamou todo mundo para tirar foto, que o Vampeta malandramente falou assim, olha, é o seguinte, vai todo mundo tirar foto, porque senão nós vamos ficar fora. O quanto te dói não estar naquela foto, com todo respeito ao Kleberson, que era um grande jogador, com todo respeito ao Kaká, que também era um jogador grande, que foi considerado o melhor do mundo, mas você e o Alex teriam que estar naquela foto, né, Djalma?
Cara, de verdade, assim, não me dói nada, 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 não é uma coisa que eu penso, não é uma coisa que passa na minha cabeça. Eu tenho muita consciência do que foi a minha carreira, do que eu fiz no futebol, assim, às vezes, né, tem alguns atletas que eles conseguem tudo, né? E assim, assim, faltou, né? Realmente, assim, se eu for falar assim, tua carreira foi maravilhosa, não tenho que reclamar de nada, mas se eu pudesse fazer, o que faltou? Realmente foi assim, ter jogado uma Copa do Mundo. Mas não é uma coisa que mexe com a minha cabeça, eu penso nisso, nunca, nunca. Nem na época que jogava e muito menos agora. Assim, eu entendo, né, as escolhas e principalmente é o que eu costumo sempre falar, cara, eu respeito muito os caras que estavam, né? Porque na minha época tinha jogador de qualidade para que ficasse de fora outros, né? Não é aquele negócio que tu ficou de fora para ninguém. Então, assim, os caras que foram deram conta e ganharam e tá tudo certo. É o que diz um amigo meu, né, pô? A mulher dele reclamou, falou assim, não, naquela época, né? Eu tava dando bola para Sofia Loren, você ia perder bem, né? Perder bem, tudo bem, a gente aceita. Agora, duro é perder para qualquer pé duro aí, né? Ô, meu caro Djalminha, aquela cabeçada no Javier Irureta, pô, você que não cabeceava praticamente no campo, foi dar uma cabeçada no homem, foi aí que foi o problema, né? Aí tem que perguntar para o Filipão, né? Que quem não convocou foi ele. Então ele é que sabe se esse foi o problema ou não. Mas assim, eu sinceramente, eu acho que assim, eu não fiz nenhuma indisciplina, nada na seleção brasileira. Não aconteceu nada, nunca. Se ele quisesse me chamar, ele me chamaria. Nunca tive problema nenhum com ele, com o grupo, na seleção. Então, assim, foi uma coisa no meu clube, que foi uma coisa que não é que teve motivo, obviamente, mas ele me xingou, aí na hora que ele me xingou, eu tive aquela reação, que eu sempre falo, que eu não apoio, não acho correta, mas que naquele momento, o fato dele ter me xingado aconteceu. E agora eu vou saber se eu fui convocado ou não por isso? Eu acho que, assim, se tivesse que chamar, chamaria. Mas, assim, como eu falo sempre, segue a vida, não tem problema nenhum, não tem mágoa. Juninho Paulista, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Cleverson, todos os caras grandes jogadores, merecedores de estar ali, foram campeões, e eu torci para eles também. Então, tá tudo certo. É uma página que realmente não me incomoda na minha vida, mas, assim, se eu fosse falar, o que tu gostaria na tua carreira? Seria jogar a Copa, obviamente. Legal isso que você falou, né, Djalma? Claramente você se arrependeu da cabeçada. Por mais razões que você teria, você não era um jogador de ficar brigando nem com o adversário e muito menos com gente do clube, né? Tá certo. E cortaram rapidinho, né? E não guarda nenhum rancor por isso, né? Porque às vezes tem gente que leva isso pro resto da vida e o máximo que consegue é uma úlcera. Parece que o Djalma não tem isso, né? Porque é sensacional. É sagitariano, amor. Sagitariano sabe levar a vida. Sensacional esse tipo de reação. Olha, não levou, ganhou, paciência. Bola para ver, não vai ficar. Até porque, assim, a gente às vezes só vê o nosso lado, né? Nunca olha o outro. Por exemplo, o Filipão, ele sempre me ligava. Foi um momento que eu estava sofrendo algumas lesões musculares. E ele me ligava e eu, professor, não estou legal e tal, para me convocar, né? E eu estava machucado. Eu me recupero, até é bom contar essa história, porque as pessoas falam, não te levou. Mas foi ele me convocou também. E eu estou contando agora a maneira que ele me convocou. Eu fico bom da lesão, volto a jogar e sai uma convocação da seleção brasileira para jogar um amistoso contra a Arábia Saudita na Arábia. E só iam jogadores brasileiros que jogavam no Brasil, convocado. Quem jogava fora não ia porque não era data FIFA. Eu tinha uma certa moral no meu clube com o presidente. Eu liguei para o Filipão, eu liguei para o Acais primeiro, deixa eu até corrigir, que era o meu assessor de imprensa, e também do Filipão. Eu falei assim, Acais, o homem me liga direto para me convocar e tal, eu estou bem, vou jogar hoje, era até um jogo da Copa do Rei que eu ia jogar, falei, vou jogar, estou bem, se ele quiser me convocar, eu consigo a liberação aqui no clube, mesmo não sendo data FIFA.
Aí o Acais, beleza, conversou lá com o Filipão, me retornou, falou, ele já falou que vai te convocar, que ele estava doido para te convocar e não sabia que você pode. Eu falei, eu consigo, eu ligo aqui o presidente me libera. E aí ele me convocou, ou seja, ele já tinha feito a convocação da seleção brasileira e aí eu fui. Aí ele até tinha cortado, se eu não me engano, o esquerdinha, e aí no final ele não cortou mais, foram 23 para Riad, ou para a Arábia Saudita. Eu fui da Europa e o pessoal foi do Brasil. E aí, coincidentemente, nesse jogo, eu entro no segundo tempo, o Filipão me coloca, ganhamos de 1-0, foi gol meu de falta. Ou seja, ele também me deu a oportunidade ali no momento em que não ia jogadores estrangeiros que estavam jogando fora convocado. Eu liguei para ele aí. Então, assim, ele também foi legal comigo. Então, na hora que ele escolheu outro para o lugar, eu não vou gostar. O treinador é ele, quem escolhe é ele. Então, assim, se foi por cabeçada, se foi por opção tática, técnica, quem escolhe é ele, o treinador é ele. Adine. Bom, né, eu queria entrar num tema que infelizmente, continua atual, né? O Djalminha jogou na Espanha, eu queria saber dele, né? A gente tem a questão do Vinícius Júnior, ele continua sofrendo com insultos racistas. Outro dia, no jogo do Real Madrid com Valência, uma torcedora brasileira filmou espanhóis se dirigindo a ele com insultos racistas, e ela quase que também foi agredida. Eu queria saber de você se isso já era uma coisa que existia no seu tempo e como é que você vê esse comportamento da torcida num tempo em que não era para acontecer mais. Quer dizer, o futebol cada vez mais é mundial, o torcedor de qualquer clube hoje, europeu, conta com jogadores vindos da África, da América Latina, da Ásia, de qualquer lugar do mundo. E, infelizmente, em pleno século XXI, a gente continua tendo esse tipo de manifestação, e mesmo com todas as câmeras, toda a preocupação no estádio. Então, queria que você falasse um pouco do seu tempo, e a gente sabe que de lá para cá continuaram acontecendo manifestações desse tipo, e como é que você vê esse triste comportamento de alguns torcedores, que a gente também não pode generalizar. Bom, em relação a esse caso aí do Vinícius Júnior, cara, eu estou muito preocupado realmente com isso, porque, assim, mais do que preocupado, indignado, na verdade, cara. Porque, assim, as pessoas não fazem nada, cara. Eu estou falando das pessoas que estão em torno do Vinícius, família, amigos, não. Estou falando de clube, de Real Madrid tomar uma posição, próprios companheiros, que não é possível. A coisa está muito clara. Todo jogo, no Mestalla, no estádio do Valência, já é a segunda vez. A menina gravou, e todo dia, o tempo inteiro, na rua, no jogo contra o Atlético de Madrid, os torcedores colocam um boneco enforcado. Ou seja, está ultrapassando todos os limites, e eu não vejo nada de providência, de atitude, uma certa decepção até com as autoridades num país em que eu joguei tanto tempo, que eu sou cidadão espanhol, assim, não fico muito chateado de ver tudo isso, assim, a impunidade, eu acho que é isso, porque eles estão vendo o que está acontecendo com o Vinícius, as pessoas estão ali falando, insultando, claramente com atitudes racistas, e não acontece nada. Isso realmente me preocupa, mas eu acho que o Vinícius não pode esmorecer, continuar nessa luta, porque essa luta é de todos. E é o que a gente sempre fala, né? Com isso não tem tolerância, não. É fogo nos racistas mesmo. Já ontem foi aprovado que os clubes brasileiros podem ter 9 estrangeiros. Ou seja, vai vir mais jogador ruim da América do Sul para jogar aqui, para tirar nossa grana, não? O que você acha dessa resolução? Eu acho que a resolução não é um problema. O problema realmente está aí. Se vier jogador ruim, se vier jogador bom, ótimo. Vai melhorar o nível do nosso futebol. O intercâmbio é bom. Eu joguei em vários países, fui bem recebido. Acho que tem que ser bem recebido também os atletas aqui. Agora, cabe para jogador da mesma maneira que cabe para treinador. Pode vir
é ótimo que venham os estrangeiros, mas com qualidade. Senão, não adianta. Só porque é estrangeiro, diferente. Não. Eu acho que nós temos muitos treinadores bons aqui, jogadores bons, mas no caso do jogador, aí eu acho que é um pouco diferente, porque a América do Sul é um mercado mais acessível para o Brasil. O Brasil hoje tem mais condições financeiras do que esses países. Aí contrata desses países para cá, também pelo lado financeiro. O treinador já não. Treinadores vêm tudo aqui caros e se vem tem que ser de qualidade, senão não precisamos também não. Estão ficando ricos aqui. Nossa Senhora, os caras chegam aqui e ficam ricos, até porque fazem contrato em euro ou em dólar. E ao contrário do brasileiro que, quando não recebe, vai na Justiça do Trabalho, que quase acabou, agora voltou a existir, eles vão direto para a FIFA, né? E a FIFA agora, a digitalização do contrato é muito mais rápida, tudo é a tecnologia, ou seja, o Santos vai sofrer um transfer ban já também do Cueva, que nem jogou aqui e que era jogador de nível alto, até titular do time dele, da seleção, inclusive. Agora, esse é o maior problema, Djalminha, porque antigamente se contratava muito jogador do exterior, mas jogador de nível alto, né? E estão chegando 9 num time de 11, começando o jogo, mais alguns no banco. Eu, particularmente, acho muita gente. Agora, a base, como é que fica, Djalminha? Como é que você vai lançar jogador? A base é o maior problema do futebol brasileiro, na minha opinião. A base, enquanto não der atenção para a base... Atualmente, estou começando a ver alguns movimentos, mas a base... da mesma maneira que eu vejo a solução, né, do nosso futebol, dos nossos problemas, que a gente volte a fazer jogadores, porque é isso, né? A maneira que você fabrica, que vai sair, certo? Se na tua fábrica você não traz a matéria-prima com certas características que começa a lapidar, a moldar, ou seja, esses jogadores de qualidade, de criatividade, eles não tendo mais espaço lá atrás na base. Os habilidosos, os pequenos, os sem porte físico. Então, a partir do momento que isso não mudar, a gente vai ter isso mesmo, né? O melhor time, o melhor elenco, o melhor time do Brasil, todo mundo fala. É o Flamengo, né? Todo mundo não fala isso? Aí você pega o melhor time do Brasil, aí você... Tem problema? Não, tá lá na lei, mas aí tem goleiro, lateral, o outro vamos dar nome, né? Rossi, Varela, Arrascaeta, Dela Cruz, Pulgar. Ou seja, não, no melhor time tem 5 titulares. Assim, são excelentes jogadores que venham, mas nós também precisamos formar nossos meias, né? Cadê eles? Cadê os nossos 9, né? Cadê eles? É tudo de fora que veio. Bons jogadores ajudam o futebol brasileiro, melhoram o nosso nível? Sim. Mas temos que formar os nossos também. Né? Aí, eu até te perguntaria, já que a gente falou de seleção, né, falou da sua experiência lá de 2002 e tal, desde aquela Copa, né, a gente não ganha e a conta normalmente vai muito em cima do treinador. Mas, por exemplo, quando você vê essa convocação, essa última, a primeira convocação do Dorival e tal, você olha as opções disponíveis, você diria que é um time que tem condição de chegar numa Copa do Mundo e fazer um papel de brigar por título? Porque isso que você falou do 9, a gente identifica muito também na questão dos laterais, né? O Brasil não tem laterais novos chegando, pedindo passagem. O Brasil parece Fórmula 1. O que está sobrando é volante. Nós temos volante. Volante nós temos. Volante é tudo bom. Volante. Mas e aí? Só volante? Só volante? Pô, ponta que dribla, centroavante que faz gol, meia que cria, lateral que apoia, defende. Tá difícil. Ou seja, então respondendo a tua pergunta simples, nós não somos favorito mais de nada. De nada. Favorito de nada. Vai, Amal. Vamos falar assim de craque, né? Já que temos um craque aqui. É o seguinte, você quando estava no campo, eu tenho certeza que as pessoas olhavam para você e faziam, pô, até os adversários, pô, esse cara joga muito. Quais foram os caras que quando você estava no campo, se quiser citar 3, 5, 10, quantos você quiser,
fala, porra, esse cara joga pra caramba. Jogando na Europa, aqui no Brasil, qual foi o cara, porra, você olhava e falava assim, com um olhar diferente, você, porra, esse cara joga pra caramba, da mesma forma que eles olhavam pra você e falavam, pô, esse cara joga pra caramba. Você cita quantos você quiser. Que eu joguei contra muitos. Eu vou começar lá de trás, né? Desde quando eu comecei. Aí já vem, eu enfrentava ali, São Paulo, e logo no início, que pô, infelizmente faleceu o Denner, que eu olhava e falava, pô, joga muito. E é gostoso até jogar contra esses caras, até contra. Denner, Zidane, um cara que admirei muito assim, jogando contra dentro de campo. Eu falei, joga muito. Por outro lado, outros jogadores que não eram aqueles do jeito que eu gostava, meias, mas Maldini, jogar contra um cara assim que tu vê que joga muito, como defensor, né? Assim, admirável de todos os jeitos, mas tem muitos jogadores. Eu sou um cara que amante do futebol, e na minha época, né, tinha muitos caras que eu admiro, muitos. Citei assim o Denner e o Zidane, mas poderia citar mais de 10, 15, assim, que joguei com muito cara fera e que eu admirava também, mesmo sendo adversário. E eu diria, Djalminha jogou muito. Aliás, vocês deviam ser processados. Você, Djalminha, esses caras aí, todos que você citou. Jorge Mendonça, Rivelino, lá atrás o Pelé. Porque vocês têm... Alex. Esses caras têm um drone em particular, porque eles tinham um drone lá em cima que eles viam um campo como a gente não via. Eles conseguiam ver o campo todo de dentro do campo, que é uma coisa absurda, né? O Mário Moraes falava muito isso, o João Saldanha também, o craque vê o jogo dentro do jogo, né? Porque hoje, e é isso que eu vou te perguntar, o que tem de jogador, a expressão talvez não valha hoje, mas vamos me lacrar, mas o que tem de jogador burrinho, hein? O cara não vê o jogo, cara. O cara não consegue ver o jogo. E também está cada vez mais encruado, né? A cabeça do jogador. Pega aqui, toca ali. Pega aqui, toca ali. Já fiz a minha. O cara não o cara não assume o jogo. Mas aí é que está o problema. Porque a gente vive e acompanha mais, e está mais ligado, quer mais notícia, é o futebol profissional, né? Que é o Campeonato Brasileiro, é a Libertadores. Aí está ligado nisso, né? Mas se lá na base não deixam ele fazer isso, não adianta cobrar com 20, 21, 22, 23 anos, não, que ele não sabe. Ele não vai fazer nunca mais. Ele tem que aprender lá na base. Fazer lá na base, dribla, meu garoto, à vontade. Erra, pode errar. Porque vai chegar lá no profissional, você já driblou bastante, você já sabe aonde pode driblar. Agora, se você não exercita isso, você não faz isso lá na base, você só toca, vai querer driblar no profissional? Vai conseguir, não. Então é o que eu falo, o problema está muito na base. Na formação, né? Djalma, exatamente. Porque para você pensar dentro do jogo, você tem que ser estimulado também a isso, né? Agora, se antes de você dominar a bola, já tem alguém na tua cabeça falando toca, como é que você vai pensar? É verdade. Legal, o Djalma está falando, viu, Quartarolo, rapidinho, exatamente o que o Muricy falou para a gente na entrevista outro dia. Exatamente. Né? Exato. Põe a molecada para driblar, tira cone, deixa a molecada driblar, e moleque tem que ser bom de bola, não tem que ser alto, baixo, forte, fraco. O moleque tem que ser bom de bola nessa idade. É mais ou menos o que o Muricy falou para a gente outro dia. E eu indo além, foi bom saber que o Muricy falou, porque eu estou até criando essa campanha, né? Ontem eu fui no podcast, aí eu falei, vou criar essa campanha. Gente, vamos salvar o nosso futebol. Tem que olhar para a base. Esquece. Ó. Vai para salvar, nós vamos olhar para a base. E aí vai vir o processo, né? Ou seja, vai demorar para vir o resultado. Então vamos começar logo, porque já estamos quantos anos sem ganhar a Copa? E por aí vai aumentando. Então vamos começar logo, formar jogadores como nós tínhamos. Eles estão na rua, só que não deixam ele mais para os clubes. Como é que eles vão aparecer? É tudo de condomínio, né, Djalminha? O negócio é o seguinte, Djalminha... Não, mas a questão não é de condomínio, tudo, é o contexto. Não, é um contexto. É o contexto. Porque, assim, o menino está, de repente... o contexto aí já entra na sociedade. De repente ele está dentro do condomínio, pela violência que tem na rua, os pais não deixam ir, né, para a rua.
os campos, que eram esburacados horríveis, uma maravilha para você aprender quando tem 10, 11 anos, 9, jogar nesses campos, também não tem mais. É sintético. Tudo isso influencia. Porque se você o Denner, né, que ele conduzia, ontem eu estava no programa e vi o gol do Denner, ele conduzindo aquele gol no campo horrível, e a bola não escapava dele 1 minuto, e a bola quicava, e ele sabia onde ela ia quicar, porque ele jogava nesses campos ali, fica fácil. Pegar o cara hoje, jogar no campo desse, se enrola todo com a bola, porque ele nunca jogou, não foi acostumado a isso na sua infância e adolescência. Então, isso que a gente podia... Gini, rapidinho, antes da tua pergunta, eu tenho certeza que o Djalma, o Denner e o Vinícius Júnior deve ter jogado muito bola na rua em São Gonçalo, né? Então, por isso que o cara é diferente, né? Claro, porque você quando joga no campo todo esburacado e você tem um controle total da bola e ela não escapa, e você consegue conduzir, imagina quando você pegar esses tapetes que tem pelo mundo, aí você vai deitar e rolar, é fácil, fica tudo mais fácil, né? Você, é normal, cara, é da vida, você vai estudar, você estuda coisa difícil, porra, caramba, você vai ser diferente dos outros, agora aprendeu fácil, todo mundo sabe, né, eu faço. E obediência tática e preparo físico, isso aí o jogador adquire, não precisa nem ser... O talento é que é muito mais complicado da gente... E tem muito treinador, muito professor aí, entre aspas, que acaba fazendo ao contrário, né? Matando o talento que a gente tem. Exatamente. Para quê? É isso que eu falo. Para quê que um menino de... Cara, eu vou até aumentar, né? Que não vou nem ficar com de 6, 7, 8, não. De 12, 13 anos, ele precisa saber muito de tática. Para que ele precisa saber de tática nessa idade? Disso, daquilo, não precisa. Ele tem muito tempo para aprender isso. Agora, para passar bem, para dominar bem, para conduzir a bola, ele não tem muito tempo, não. Ele tem que aprender na base. Que depois passou, já era. Esse é o problema. Eles acham que vai aprender com 18, 19 anos, 20, a chutar bem, a passar bem. Não. É lá na base que aprende. Aí depois só aprimora, melhora e vai embora. Mas quando você tem uma base bem feita e forte, tudo fica mais fácil. Aliás, passou, já era e vira volante, né, Quartarolo? Passou, já era, aí vira volante e é vendido. Vendeu por R$1 milhão. Aliás, tem uma outra frase que eu estava falando com o Tostão há um tempo atrás, ele concordou inteiramente, né? Hoje o volante que sabe jogar, porque hoje jogar bem parece que o cara fala assim, não, ele é bom, ele é moderno. Não é moderno, o cara sabe jogar. É isso. Você acha que o Dino Sani, pergunta a convivência que ele deve ter tido com o pai dele, os volantes que o pai dele jogou, eles eram modernos da época, então. Porque os caras jogavam demais, os caras saíam de volante para meia, fazia. O Clodoaldo fez gol em Copa do Mundo, né? Ou seja, hoje eles seriam modernos, porque atravessou o meio-campo. Eu fico meio pé da vida com essas nomenclaturas, mas tudo bem, né? Outra coisa, a habilidade e a técnica você pode aprimorar, é claro. Agora, a parte tática você aprende, porque aí não tem jeito. Mas vai ter que aprender para jogar. Mas a parte, até os 15 anos, viu, Djalminha, deixa o garoto ser feliz, deixa ser criança. Mas, voltando um pouco no tempo, em 1969, você não era nascido, você nasceu em 70. Você nasceu em 70, né? 70. Sim. A zaga do Brasil nas eliminatórias era Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel, Camargo e Rio. Era toda do Santos, time do João Saldanha. Aí veio a Copa. Dessa zaga só sobraram na Copa o Carlos Alberto e o Joel, né? O Zagallo convocou outros jogadores, foram campeões. Aquilo que você falou do Felipão vale para o Zagallo também, ele é o técnico, ele escolhe. Mas, algum momento, né? Infelizmente, seu pai já faleceu. O seu pai falou assim, poxa, eu tinha que ter ido naquela Copa por tudo que eu fiz nas eliminatórias, que foi titular absoluto em todos os jogos, né? Ele e o Joel. E tem uma outra coisa, no Santos ele era titular ao lado do Ramos Delgado e o Joel era reserva. Você vê o nível dos caras. Um jogava o Ramos Delgado, o Djalma Dias jogava pela esquerda e o Joel Camargo, que acabou indo na Copa, era reserva do Santos naquele momento. Mas era um jogador também extraordinário, muito jovem na época. O seu pai, em algum momento, falou assim, poxa vida, meu filho, eu devia estar lá, pelo menos na foto. Até foi improvisado o Piazza depois como zagueiro, e foi bem, nada disso. Houve esse tipo de conversa, esse tipo de lamento, vamos dizer assim?
Ó, não houve, porque meu pai era muito reservado, muito na dele, ele não gostava de ficar falando as coisas, essas lamentações, mas se ele não falou, o filho vai falar aqui. Ele sim foi injustiçado, meu pai sim foi injustiçado de não ter ido para a Copa, porque ele, como você falou, jogou todos os jogos da eliminatória titular e não foi para a Copa, assim, isso a minha mãe comenta muito isso, e tipo assim, eu assim, não era nascido, mas eu, obviamente, meu pai fui ver a história, o que aconteceu naquele momento, e foi justamente isso. Meu pai era titular com o Saldanha, jogou todos os jogos, Saldanha sai, entra o Zagallo e não convocou. Mas assim, a situação foi diferente. Meu pai jogou todos os jogos da eliminatória titular, então merecia estar na Copa do Mundo. Tá vendo só? Tem que reparar esse erro histórico. Djalma jogava demais, viu, Gini? Você não chegou a ver jogar, não, né? Azar o seu. Profissionalmente, não, mas veio muito. Me ensinou muito, joguei muita bola com ele. Muita. Não, eu estava falando do Gini, o Rodrigo Gini. Não vi, mas sei. Ouvi muito, vi muitas imagens e tal, e sou obrigado a concordar. Eu acho que, ainda que aquela geração de 70 fosse maravilhosa a ponto de se improvisar o Piazza na zaga e ter dado certo, mas Djalma Dias realmente merecia, e é uma saudade de um tempo que infelizmente a gente não vive hoje, né? Quando isso acontecia, hoje você fica rezando para achar um time competitivo e se você pega 40, 50 anos, você tinha 3, 4 opções com a posição e sempre tinha injustiça, como a gente já falou de várias aqui, o Djalminha com certeza foi uma delas também, assim como o pai. Mas assim, a gente fica falando do passado, de injustiça, de jogadores que de repente não foram convocados e tal, mas ao mesmo tempo você vê, né? Sai uma convocação hoje, né, nos dias de hoje da seleção brasileira, e cara, ninguém fica assim, ficou fulano de fora. Pô, é pelo contrário, o coitado do treinador não tem opção, não tem ali, ó, na lateral tá difícil arrumar, ali é 9, tá difícil. Então, assim, os tempos mudaram, mas ao mesmo tempo que a gente tá vendo isso tudo, cara, eu não sou aquele cara do caos total, pessimismo total, não. Nós temos qualidade, sim, nós temos jogadores, sim, mas precisamos que coloque ele dentro dos clubes, né? Não fique largado aí pelas ruas, né? Para aqueles jogadores irreverentes, hoje, jogadores como o Neymar, nós não vamos colocar os do passado, não, né? Porque a gente fica sempre lembrando só o passado. Vamos falar do Neymar, que é atual. Jogadores como o Neymar, eles estão aí pela rua, precisam dar oportunidade desses jogadores. Porque nós, diferente, aquele acima da média que a gente falava dos lá de trás, que a gente tinha, né? Começando por Garrincha, Didi, Pelé e vindo embora, aí vem Ronaldo, Romário, Rivaldo, esses diferentes totais que nós tivemos. O Neymar, nós só temos um hoje, que é ele, o Neymar. Né? O Vinícius Júnior está aí nessa luta que eu ainda não considero naquele patamar que muda, sabe? Que é aquele que resolve jogo toda hora, só, às vezes sozinho, não precisa de ninguém. Esses são os caras que eu sempre considero o acima da média. Nós temos só um, mas então isso assim, tá na rua, vamos ter esperança também, não vamos ficar assim, acabou, não vamos ganhar mais nada, não. O futebol brasileiro, ele ainda está no nível dos bons. O que nós não somos mais é favorito de nada, isso é fato. O Manancial continua produzindo, precisa saber prospectar, pegar jogador. O Brasil é grande demais, sempre revelou grandes jogadores, né? Muitos agora já saem direto para a Europa, para outros cantos aí. Revelação continua acontecendo, o jogador brasileiro continua aparecendo. É só saber trabalhar tudo isso, como o Djalminha falou, num tom professoral e num tom que conhece, de quem conhece. Amalfi, vamos dar um abraço para o Djalminha, meu caro. Vamos, só para terminar, o Djalma a gente já viu que é bom de resenha. Então, nós fizemos aqui um exercício, Djalma. É o seguinte, aí você fala se esse time ganharia a Libertadores hoje. Carlos, Edson, Oscar, Amaral e Odirley. Zenon, Dicá, Djalminha e Jorge Mendonça. Evair e Careca. Esse time que é o time de Campinas, né? De uma seleção de Campinas, ganharia algum título, não?
E você humildemente na resenha falou assim, não, eu dou a 10 para o Jorge, porque o Jorge jogava muito. Claro. Não, e mais, nesse meio de campo aí, pô, eu vou ter que correr, né? Eu sou mais novo, vou ter que correr pra caramba pra esses caras sem problema nenhum. O difícil vai ser marcar, mas o adversário tocar na bola também não vai tocar muito, não. Não, e tem aquela história, né, o Zenon me falou outro dia, né, que nós da imprensa, e muitas vezes, o cara olha a camisa, né? O cara chamava o Zenon de meia, porque ele usava 10. Mas, na verdade, ele era um segundo volante. Só que era um segundo volante que fazia gol pra caramba, batia falta maravilhosamente bem. Eu ia falar isso, né? O Amalfi, inclusive, escalou o Zenon de primeiro volante, né? E a lembrança que a gente tem é de um cara que estava sempre lá na frente, sempre decidindo. É uma versatilidade que, infelizmente, o futebol brasileiro perdeu, né? Porque vão cortando as asas. Mas o Zenon, ele jogava de segundo porque tinha o Jorge Mendonça de terceiro, o Sócrates de terceiro. Hoje ele jogaria de quarto. Iam botar ele mais lá na frente ainda. Porque a qualidade dele ia jogar ele mais para frente ainda, entendeu? Você sabe que quando ele foi para a Arábia, Djalma, o técnico lá, ele não ficou, porque o cara queria que ele fosse centroavante. Porque nas fitas que mandaram, na época era fita, ele só fazia muito gol. Falando, não, você é centroavante. Não, eu sou meia. Eu sou homem de meio campo. Foi uma briga desgraçada. Porque antigamente era assim, né? O meia era bom, mas conseguia marcar. Vem um pouquinho para trás que tem um meia ali, fera, que não marca muito. Era assim, você vem mais para trás aqui, vai jogar de volante. Eu passei isso no Flamengo, né? Quando vou citar um exemplo aqui rápido. Na base no Flamengo, o Fabinho, vocês lembram muito bem, o Fabinho que foi volante do Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, ele era o camisa 10, eu era o 8 e o Marquinhos era o 5. O Marquinhos era muito técnico, foi para 8, eu fui para 10, e o Fabinho de 10 foi virar 5, foi virar o volante. Ou seja, mudou tudo ali no Flamengo por isso. Se os caras, peraí, tem o Djalminha? Então tu vem aqui para segundo homem. Peraí, tem o Marquinhos? Então tu vem para primeiro homem. E aí adaptou e virou volante. É o cara que era camisa 10, um exemplo aí do Fabinho. Hoje não. Hoje o volante é bom? Bota ele aqui de segundo homem. Ele é bom mesmo. Então vai mais para frente, né? Vai de terceiro homem. É assim, né? Aí fica os famosos meio de campo, que eles falam trivote, né? Três volantes, né? Ao invés de ter os meias. Muito rapidinho, só para pedir perdão a quem ficou de fora desse time. Neto, Júlio César, Zé Carlos, quem mais ficou? Ficou muita gente fora. Luizão, Nossa Senhora. Renato Permucho, João Paulo. Muita gente. O Ponta, capitão, que era bom jogador, não era do super nível, mas era ótimo jogador. Quer dizer, Campinas realmente revelava demais. Ô, Djalminha, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando com você, mas você tem compromisso, eu sei. Você é um papo legal, um cara que conhece futebol. Eu queria te dar um abraço bem apertado. Há muito tempo eu não falo pessoalmente com você. Convivi com você, eu como repórter, tinha cabelo na época, lá no Palmeiras. Aliás, Serafim Delgrande informou, pode dar aí na Jovem Pan, Luizão e Djalminha são do Palmeiras. Né? O ano nem tinha acabado ainda. Né? Quando ele disse, vou trazer uma dupla aí que vai acabar com tudo, vocês vão ver. E vieram mesmo, ataque de 100 gols, maravilhoso. Então, só para me despedir, já que o Gini e o Amalfi vão dar um abraço forte em você também, uma pergunta normal e até anormal seria para você. O Djalminha, olhando para você era craque? Era. Não, mas isso aí não tem dúvida, não tem problema em falar isso, não. Isso não é falta de humildade, não. Assim, eu falo tranquilo porque eu acho, né, que entendo um pouquinho de futebol e gosto muito disso e vivi muito isso. Né? Não é porque só eu joguei futebol, eu também gosto de futebol. Então, assim, eu acho que sim, porque craque eu considero jogadores assim que realmente fazem coisas que diferenciadas, que criam, coisa que ninguém vê. Entendeu? Aquele negócio que ninguém vê. Que às vezes, por exemplo, ontem,
eu estava trabalhando, fazendo programa, era um programa em homenagem ao Denner. Aí estava vendo os lances do Denner. Teve um lance do Denner que eu estava vendo, que eu já vi o lance 30 vezes. E depois de ver o lance 30 vezes, tu acha que ele vai sair para um lado, tu acha que ele vai sair para a esquerda e ele sai para a direita. Tu sabe que ele saiu para a direita, mas aquela ginga dele, fala, não, ele vai para aquele lado. Esse é o craque. Esse engana todo mundo. Esse ninguém esperava que ele ia fazer aquilo. Esse é o craque. O craque inventa a jogada na hora certa. Gini, Amalfi, vamos dar aquele abraço apertado no Djalma Dias, no Djalminha, figura fantástica. Merece muito, concordo, né? Que bom que ele tem essa autoestima, porque inclusive mostra que não foi a ausência na Copa do Mundo que tirou uma carreira espetacular, um cara diferenciado, que sempre deu prazer em ver jogar, né? E que felizmente conseguiu transformar isso em muitos títulos, muitas conquistas, muita coisa boa. E, acima de tudo, um cara com a cabeça muito boa, né? Sempre bom a gente ver as pessoas do mundo do futebol, quando de repente saem do campo e conseguem enxergar com toda essa clarividência, com toda essa inteligência, né? E é uma pena que a gente vê que, infelizmente, isso está sendo perdido ao longo dos anos. Mas um grande abraço, porta está aberta no Franguinho, quando quiser voltar, a gente tem resenha aqui para programas e mais programas. Valeu, Rodrigo. É legal você falar isso, Rodrigo, porque assim, eu, assim, vim do futebol, o futebol me deu tudo. Então, cara, amo futebol, antes de tirar do futebol, eu tenho que ajudar, dar pro futebol, né? Ele me deu tudo. Então, você tem que também, não pode a gente ver o que está acontecendo e simplesmente, não, eu joguei pra caramba, sei o quê, e dana-se o que está acontecendo. Não, vamos voltar a ser os melhores que nós podemos, né? Gostei muito também e parabéns ao Djalma por duas coisas. Um cara sem rancor, que a gente pega muito ex-jogador rancoroso e com esperança no futuro. Isso foi sensacional, Djalma. Muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu, obrigado aí, Amalfi. Assim, eu que agradeço, que é sempre legal bater esse papo, falando de futebol, né, que a gente ama, e eu assim, que eu quero ver sempre o bem do futebol brasileiro, né? A gente tem que zelar pelo nosso futebol e colaborar, não pensar só em tirar do futebol, e sim somar para o futebol brasileiro, que eu estou falando. Diretamente todos nós vivemos do futebol, né? Há muito tempo, se não fosse a bola, isso, não teria nem trabalho, né? É verdade. A gente tem que olhar um pouco por esse lado. Eu vou dar só um exemplo. A imprensa lá de La Corunha, outro dia me mandou para assinar uns abaixo-assinados, porque La Corunha está na 3ª divisão. Acabou o emprego, né? Antes tinham 40 jornalistas lá para cobrir o clube. Hoje vou ter 5, 4, porque, entendeu? Como é que são as coisas? Quando você conspira contra, imagina a gente conspirar contra o futebol brasileiro. Vai acabando para todo mundo também. Vai ficando ruim para todo mundo, é a cadeia. E as pessoas às vezes não percebem isso. É mais fácil detonar, meter o pau. Tá errado? Tá. Mas o que a gente pode fazer para ajudar a gente que vive disso, né? Vamos pensar em ajudar também. Meter o pau é fácil. Verdade, verdade. Todos nós dependemos do futebol bem jogado, apontando os erros, criticando os errados e aplaudindo realmente a história do futebol brasileiro, que é maravilhosa. Djalminha, a gente está se despedindo, então vamos botar você em tela cheia. Você já gostou? Isso é coisa nova que a gente está fazendo aqui. Tela cheia para o Djalminha mandar um beijo para o torcedor brasileiro e sua mensagem final para o Franguinho, que é sempre muito saboroso. Toné, tela cheia para o Djalma Feitosa Dias, um craque para sempre. Não, nada, só assim, agradecer mesmo a vocês aí. Sempre é bom, né? Abrir o espaço para a gente poder falar de futebol e falar para os torcedores brasileiros do futebol que não percam a esperança, não. A gente tem muito talento, mas precisa trabalhar para que a gente possa voltar, né, a ser o melhor futebol do mundo. Isso é que é grande esperança e vontade nossa que amamos futebol. Valeu. Boa. Obrigado, Djalma. Falamos demais. Valeu. Grande abraço aí a vocês e quando quiser, tamo aí.
Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.